Salve amigas e amigos, tudo bem? Sou Sérgio Milani, mais uma vez aqui no canal Na Pista para falar sobre Fórmula 1. Esse vídeo a gente vai abordar Fórmula 1 dos Estados Unidos, né? Nós temos agora o Grande Prêmio em Miami, sendo disputado esse ano pela primeira vez, mas não é a primeira vez que a Fórmula 1 vai até a Flórida. Não, Milani não está maluco. É história, e aí a gente vai falar sobre isso. A primeira prova disputada na Flórida pela Fórmula 1 foi em 1959, a última etapa daquele ano, no circuito de Sebring. Sebring fica a cerca de 137 milhas de Miami e é uma pista que foi montada aproveitando a estrutura de uma base aérea, que era utilizada pela Força Aérea Americana entre 41 e 46, principalmente ali na época da segunda Guerra. Acabou a guerra, aquela coisa toda, como é que a gente vai aproveitar determinadas áreas, em vários lugares dos Estados Unidos, e teve lá um doido que viu, isso aqui dá um circuito, gostava de corrida, isso aqui dá um circuito, então lá volta lá da década de 50, Sebring, né, foi convertida para uma pista, né, de corridas, e até foi curioso porque é uma pista de concreto, né, por conta de ser utilizada ali para decolagem e aterrissagem de aviões, e até hoje é uma pista de concreto que está lá sendo utilizada até hoje. Tanto, por exemplo, a abertura do campeonato da WEC desse ano foi lá em Sebring. Mas voltemos à Fórmula 1. Então era a última etapa daquele ano e nós tínhamos 3 pilotos disputando o título, ainda com possibilidade de título. Quem chegou na liderança foi o Jack Brabham, né, que a gente que acompanha a Fórmula 1, sabe, né, que acabou fundando, né, a equipe com o seu nome. O Stirling Moss, em inglês, que muitos dizem que é o piloto que talvez assim que mais mereceria ter um título, né? Ele foi vice-campeão 4 vezes. E o Tony Brooks chegou com 23 pontos, era o que tinha menos chance. No dia que a gente está gravando esse vídeo, né, que é no dia 3 de maio, ele faleceu com 90 anos. Ele foi o único piloto vivo, vencedor de grande prêmio na década de 50 da Fórmula 1. Ele morreu com 90 anos e ele foi disputando o título nesse ano. Esses 3 chegaram com chance de campeonato, né, sendo que cada um venceu 2 vezes. Lembrando que eram 9 etapas, incluindo as 500 milhas de Indianápolis. Nessa época, as 500 milhas de Indianápolis eram formalmente parte do calendário da Fórmula 1. Esses 3 chegaram, né, o Brabham e o Stirling Moss correndo com um Cooper, que era um carro com motor traseiro, que foi uma revolução para a época, né? Os carros usavam na frente, não era algo necessariamente novo, mas a Fórmula 1 começou a adotar aquilo ali no ano anterior e o Cooper acabou sendo o precursor dessa situação na Fórmula 1. Tinha tentado ali de 50 e pouco ali no início, mas não deu muito certo, mas quem investiu sério nisso foi o Cooper, a equipe Cooper, né, através do Charles Cooper, e deu certo, tanto que assim, dessas 9 etapas, 4 foram por ele. O curioso é o seguinte, o Jack Brabham era da equipe oficial e o Stirling Moss usava o mesmo carro, só que de uma equipe privada. Você imagina hoje, talvez, como, sei lá, tá bom, o Hamilton e o Verstappen estão disputando o título e os dois usam o mesmo carro, só que um está na equipe oficial, o outro foi que alguém vendeu. E o Brooks, ele corria pela Ferrari, e era o que estava com menos pontos, justamente porque naquele ano a Ferrari não participou do Grande Prêmio da Grã-Bretanha por conta de greves na Itália. Ele teve que correr com o carro mais antigo e não chegou. Talvez por isso ele não teve tanta possibilidade de disputar o título, chegar com tanta chance. Um caso também interessante, que então dentro dessas 9 etapas, para o campeonato valiam 5, ou seja, você pegava os seus 5 melhores resultados, o resto você descartava. Então, por exemplo, o Brabham já chegou com 5 resultados, então ele podendo descartar, né, os outros davam, né, e naquela época a vitória dava 8 pontos e você ainda na melhor volta dava 1 ponto, então ainda tinha essa situação aí. O Brabham chegou como favorito para essa corrida. Tiveram os treinos, o Moss foi o mais rápido, ficou cerca de 3 segundos na frente. Naquela época você dava uma volta em cima em conta de 3 minutos, ele fez 3 minutos duro, 3:00. O Brabham ficou em segundo, porque eles, apesar de ter o mesmo chassi que o mesmo carro, mas tinham diferenças. O Moss estava com uma suspensão diferente e ainda o carro dele usava uma outra caixa de câmbio, o que acabou sendo determinante nessa prova. Por quê? O Moss largou em primeiro, o Brabham em segundo, o Brooks largou em quarto. Na largada o Moss saiu na frente, o Brabham em segundo, o Brooks se encontrou lá com um companheiro de equipe dele, Wolfgang von Trips, que depois para a história da Fórmula 1 passa a ser ali para a história, mas de uma forma não muito bacana, em 61, que a gente até pode falar num momento
em outro momento, ele se encontrou e foi pro boxe, acabou indo lá para trás, então meio que perdeu qualquer chance de vitória. Eram 42 voltas a corrida. Moz mandando brasa, abrindo do Brabham, abrindo do Brabham, abrindo do Brabham. Chegou ali pela 9ª volta, o câmbio, que era diferente da equipe oficial, quebrou. Então o Moz abandonou a corrida, o Brabham ficou em primeiro. Ótimo, maravilha, beleza, vou tocar até o final. E quem estava atrás era o companheiro de equipe dele, que era um jovem neozelandês chamado Bruce McLaren. Estava ali, estava até sendo questionado, aquela coisa toda, mas estava em segundo lugar, estava ali controlando, tal. Então até a equipe falou, segura aí, tal, até que, faltando coisa de 500 metros para acabar a prova, o carro do Brabham começa a falhar, porque falta de combustível. Então ele foi tentando trazer o carro, e chegou na reta, ali na reta, o carro parou. Então ele saiu do carro e começou a arrastar o carro. Nisso, o Bruce ficou meio que na dúvida ali, tal, tá parando, o que eu faço? Chegou a reduzir o ritmo. O outro Cooper, que era o Maurice Trintignant, que é um francês, estava chegando, que é companheiro do Moss, estava chegando nele. Nessa coisa quase ultrapassou, mas o Bruce McLaren chegou em primeiro, o Trintignant chegou em segundo, o Brooks ainda conseguiu chegar em terceiro, e o Brabham empurrando o carro sem combustível chegou na 4ª posição, que era o pior resultado dele. Ele acabou descartando, mas conseguiu ganhar o campeonato a si mesmo com os 31 pontos que ele tinha feito. No total ele fez 34, mas com esse 4º lugar, 3 pontos, ele descartou, continuou com os 31. Esse GP acabou sendo assim muito marcante, porque foi o primeiro título do Brabham, né? Ele veio ganhar depois mais 3. A primeira vitória do Bruce McLaren e o primeiro campeonato de um carro com motor traseiro. Então por isso essa prova acaba tendo tanto simbolismo para a história da Fórmula 1. Foram 3 marcas aí muito importantes para a história da categoria, por isso que Sebring, né, também com todo o seu histórico, tem para a Fórmula 1. E os Estados Unidos acabam tendo também essa importância para a categoria, né, essa parte histórica. Aqui na descrição você vai ter um link do Parabólica, né, que conta a história dessa prova e também a história desse carro, do Cooper, tá, que esse acabou moldando a história da Fórmula 1 para sempre. Porque a partir desse sucesso do Cooper, todo mundo foi para o, acabou indo pro motor traseiro. Até mesmo o Enzo Ferrari, que falava assim, eu nunca vi uma carruagem com os cavalos puxando, levada pelos cavalos da frente, não é empurrada. Alguns anos depois, lá ele acabou tendo que se render. Em 1960, ele fez um carro com motor traseiro e ganhou o campeonato de 61 com um carro de motor traseiro. A língua é o chicote do homem, já diria o filósofo. Tá certo? Se você curtiu, dá o seu like, compartilha e ajude a divulgar conteúdo de qualidade daí na internet, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço para vocês e até a próxima.